dia, tudo bem com vocês, meninas? Que bom, começando mais um dia abençoado. Ontem nós começamos a falar sobre o medo e eu fiz até mesmo uma caixinha de pergunta lá, pedindo ajuda de vocês para que pudesse preparar essa aula de hoje, porque muitas vezes a gente se deixa paralisar pelo nosso medo. Eu contei um pouco da minha história, né? Como foi aquele momento difícil que eu passei, como foi difícil lidar com o medo, né? Mas que aquele processo, tudo aquilo fez parte né? Faz parte da minha jornada, fez necessário que eu passasse por aquela etapa para que hoje eu estivesse aqui com você, né? Então, muitas vezes o medo nos paralisa. O medo de agir diante de determinada situação nos paralisa. Hoje se fala muito em procrastinação, mas o que é que está por trás dessa procrastinação? O que é a procrastinação na verdade? Bom, você que já está caminhando aqui com a gente sabe que, né, nós quando nascemos, né, chegamos aqui leves e soltas, mas com o tempo, com o passar do tempo, as coisas que a gente vai vivendo, as situações que a gente vai vivendo, acontecem situações que podem gerar, né, traumas, bloqueios. Olá, Lu, seja bem-vinda. E situações que de alguma forma podem nos deixar marcas, cicatrizes. E que essas marcas, essas cicatrizes são as chamadas feridas emocionais. Essas feridas emocionais geram bloqueios que atrapalham o nosso desenvolvimento. Olá, Patrícia, bom dia. Então, o que é a procrastinação, na verdade? A procrastinação, né, voltando, né, passamos por situações que acabam deixando em nós marcas, gerando feridas emocionais que ocasionam bloqueios emocionais. E situações, passamos de algum tipo de situação de dor, né, que a gente quer evitar passar por elas novamente. E para que a gente evite, né, passar por essas situações que trouxeram algum tipo de sofrimento, a gente cria uma espécie de armadura, de uma proteção. Só que essa proteção, né, ao mesmo tempo que ela nos protege teoricamente, porque é no inconsciente, a gente acha que está se protegendo, ao mesmo tempo que ela está nos protegendo, ela está também nos impedindo de viver, né? Está nos impedindo de sermos a nossa total potência, de sermos quem a gente na verdade deveria ser, impedindo a gente de ser quem realmente devemos ser, impedindo a gente de ser a nossa real identidade. Bom, e aí a gente vai vivendo, né, carregando essas coisas, todos esses pesos, e criamos uma armadura, essa proteção. Então, a procrastinação é a falta de ação, que na verdade ela é uma armadura. É uma armadura que você, que eu, que nós criamos para nos proteger de alguma situação. Então, o que é procrastinar? Procrastinar é você não ter algum tipo de ação. Só que não é só isso. Se você parar para analisar hoje, se você é uma pessoa que tem algum tipo de dificuldade de agir, sofre de procrastinação, você deve parar, analisar e ver o que está por trás disso. O que é que está provocando essa falta de ação? Porque normalmente tem um medo aí por trás e que precisa ser sondado, precisa ser descoberto. Que medo é esse? Por isso até mesmo, né, que eu e Patrícia estamos a cada dia mais nos profissionalizando, nos especializando, nós somos especialistas em desbloqueio emocional, não só, né, em comportamento em humano, né, em temperamento humano, mas também em desbloqueio emocional. E quando você passa por um processo de desbloqueio emocional, a gente busca justamente saber a causa. Porque normalmente a gente tem um resultado na nossa vida que não é satisfatório. E aí a gente vai buscar entender por que esse resultado não é satisfatório. E aí, quando a gente faz essa sondagem, encontra o que é que está por trás disso. Por exemplo, eu sempre falo aqui que eu, né,
sempre eu acreditei na mentira de que eu era tímida. Só que na verdade essa timidez foi uma proteção que eu criei. Foi uma espécie de armadura para que eu pudesse me proteger. Em algum momento da minha vida, que eu não sei em que momento foi esse, eu me senti rejeitada. E aí é algo importante a gente perceber que, né, é a forma que você se sentiu. Tem a ver com o sentimento. Como foi que a pessoa passou por determinada situação e aquilo, como foi que ela se sentiu? Ela se sentiu rejeitada, abandonada? Ela se sentiu traída, humilhada? E a partir da forma que essa pessoa se sentiu, é que ela vai criar uma armadura para evitar passar por isso novamente. Então, em algum momento da minha vida, eu me senti rejeitada. E aí eu criei a armadura da timidez. Por quê? Eu sendo tímida, eu evito a exposição. E se eu evito a exposição, eu evito ser o quê? Eu evito, de alguma forma, a ser rejeitada. Porque se eu me exponho, se eu dou a minha opinião, se eu falo, o que pode acontecer é que alguém, essa pessoa com quem eu estou falando, ou esse público com quem eu estou falando, pode perceber que eu não sou uma pessoa tão legal assim, uma pessoa tão assada, né? E aí me julgar. E aí quando ele me julga, ou não concorda com o que eu estou falando, eu acredito que eu estou sendo rejeitada. E eu acreditei nisso a minha vida toda, a minha vida inteira, e vivi em função disso, tendo as minhas ações direcionadas por essa mentira. Mas aí a gente só sabe que isso é uma mentira quando a gente vai lá no fundo e cavuca. E aí eu também só fui descobrir que isso era uma mentira esse ano, quando eu entrei na mentoria, como eu já falei para vocês. Bom, então a procrastinação, ela é uma armadura que você criou para se proteger. E se proteger do quê? O que foi que aconteceu que você, a partir disso, criou essa proteção, criou essa armadura para que você não sofra novamente? Então, para se falar de procrastinação, é necessário ver o que está por trás disso. Jaqueline, eu sofro de procrastinação porque eu tenho medo da exposição, porque eu acho que eu preciso fazer tudo perfeito. E se eu não fizer perfeito, eu corro o risco das pessoas não gostarem de mim, não me aprovarem, me rejeitarem. Quem sofre da ferida da rejeição tem mania de perfeccionismo. E eu acreditava que perfeccionismo não era uma qualidade, eu descobri que não era, né? Então, veja, a falta de ação, ela está atrelada, tem alguma coisa por trás disso. Tem um bloqueio emocional aí. E qual é o medo? Você está se escondendo do quê? Né? Então, quando se fala em procrastinar, né, falta de ação, nós podemos utilizar 3 óleos essenciais a princípio, né? O gengibre, o tomilho e a pimenta negra. Poderíamos utilizar esses 3 óleos essenciais, só que a pimenta negra, por exemplo, ela vai trazer coragem. Coragem para você agir. E para que você se sinta solta para você ser você naturalmente. Ela vai te trazer soltura, originalidade. O gengibre, por exemplo, é o óleo considerado que é o óleo para ajudar a concretizar, a você conseguir realizar um sonho. Eu quero realizar um sonho, mas eu não estou conseguindo. Então, vou usar o gengibre para eu continuar, para eu colocar a mão na massa, eu arregaçar, né, as mangas e bora ver. Agora, não. Eu quero uma potência maior. E aí você usa o tomilho, né, porque ele é mais potente que o gengibre. Só que lembra que eu falei para você que tem algo aí por trás dessa procrastinação. E aí você vai precisar sondar. Você está procrastinando, por exemplo, porque você tem medo. Você está procrastinando porque você tem medo do julgamento alheio. Eu procrastinei muito tempo a começar a fazer a live aqui. Quando eu entrei, logo no início,
eu comecei, né, até mesmo eu entrei numa mentoria para começar a trabalhar aqui no Instagram e eu precisava começar a dar as aulas. E a Jana teve muita participação, né, nisso. A Jana Vieira, ela teve participação no fato de eu conseguir, enfim, começar a dar as aulas. Porque eu, de alguma forma, estava me ocultando, me tornando invisível. Eu não queria fazer, eu tinha dificuldade de fazer. Ela falou, você tem uma forma de você fazer, faz isso, isso, aquilo, ou seja, você precisa se expor. E aí eu comecei a me expor. Então eu tinha essa preocupação muito, muito grande com o julgamento alheio. Então, se você está procrastinando porque você está preocupada com o julgamento alheio, você vai precisar de um outro óleo essencial. Você vai utilizar um óleo essencial que vai trazer a ação, que são esses três que eu falei, o gengibre, a pimenta negra e o tomilho. E mais um óleo que trabalha o quê? Essa vulnerabilidade em relação à opinião alheia, o patchouli, para trabalhar essa vulnerabilidade, essa preocupação excessiva com o que o outro vai falar. Às vezes tem pessoas que querem começar algo, querem começar a empreender, querem fazer algo na sua vida, mas elas não conseguem fazer porque elas estão muito preocupadas com o julgamento alheio. Faça, você fazendo ou não, saiba que alguém vai falar. Independente do que você faça, sempre alguém vai falar alguma coisa. Mas, Jaqueline, eu percebi que o meu caso não é esse. Eu tenho dificuldade em agir, eu estou procrastinando porque eu me sinto insegura, porque eu tenho medo de fracassar. Eu tenho medo de não ser capaz. E aí, nesse caso, você vai precisar do óleo essencial de bergamota para ajudar a trabalhar essa insegurança. Aí, o óleo de bergamota, que vai trabalhar a insegurança, essa sensação de incapacidade, né, o medo do fracasso, mais um óleo de ação, seja o gengibre, a pimenta, o gengibre, o tomilho ou a pimenta negra. Mas, será que só tem esses medos por trás? O que mais pode ter? Jaqueline, eu não vou me prolongar muito hoje, gente. Gabriel ainda tá dormindo, daqui a pouco ele acorda, então hoje eu não vou me prolongar muito. Caso eu não fale os outros medos que podem estar por trás da procrastinação, manda o direct aí, deixa aí no comentário. Eu tenho medo, eu percebi que o meu medo, a minha procrastinação é em relação a isso, porque eu tenho medo disso. E aí você coloca aí nos comentários para que depois eu venha te responder, nem que seja lá nos stories, tá? Bom, mas o meu medo, Jaqueline, eu percebi, onde adquirir os óleos essenciais. Eu e a Patrícia, hoje em dia, a gente não vende mais, a gente teve um período que a gente vendia, mas como nós estávamos com muitos tentáculos, muitos braços, a gente preferiu dar um tempo da venda dos óleos essenciais. Você encontra, Lucilene, você encontra na internet. Os meus óleos essenciais hoje em dia eu uso da Harmonia Terapia, né? A Harmonia Aromaterapia. Eu uso da Harmonia porque, primeiro que ela tem um teste cromatográfico, né? Que é como se fosse o raio-x, eu falo que é o exame de sangue do óleo, tá? Que ali vem todos os componentes, como é que é esse óleo, se é um óleo de qualidade. E ela também tem o frete grátis, né, acima de... Tô até fazendo propaganda aqui, né? Então, você procura a melhor condição para você de pagamento. Então, hoje eu utilizo da Harmonia, aromaterapia, né? E aí você encontra pela internet. Você também pode procurar uma loja física perto da sua residência. Tem lojas físicas hoje, que tipo de loja física? Lojas que vendem produtos naturais, que vendem, eu falo grãos, né? Eu falo sementes, que vende produtos naturais, ervas, que vende temperos. Essas lojas de produtos naturais, tem algumas delas que já estão vendendo óleos essenciais. E também algumas farmácias. Aqui perto de casa mesmo,
2 farmácias aqui de perto de casa, elas já estão vendendo óleos essenciais. E aí você sempre busca saber, né, se esse óleo essencial está 100% puro, né, saber se ele é um óleo de qualidade, tá? Bom, mas aí então, Jaqueline, não é o meu caso, não é a insegurança, não é a preocupação com o julgamento alheio. Voltou? Teve uma pausa aqui, eu acho que voltou, né, meninas? Voltou aí para vocês, meninas? Bom, e aí então a minha preocupação não é essa. A minha preocupação, eu estou tendo dificuldade em agir porque e se eu fosse um sucesso? Vocês sabiam que tem gente que tem medo? Por nada, Lu. Tem gente que tem medo de se tornar um sucesso porque fica achando, porque eu vou de alguma forma vou me distanciar da minha família, dos meus amigos. E aí tem essa dificuldade em agir porque tem essa preocupação. E aí nesse caso você vai precisar fazer o uso do óleo essencial de erva doce, que vai ativar o seu brilho. Mas sempre com erva doce ou então até mesmo o louro, tá? Porque o louro ele ativa o nosso sentimento de merecimento. Lembra lá, né? Eu acho que não sei se é em Roma, né? Acho que é em Roma ou na Grécia, a Patrícia deve saber, deve lembrar, eu não estou muito lembrada. Mas as pessoas que ganhavam, né? Lá na corrida e tal, elas ganhavam uma coroa de louro, né? E justamente porque o louro traz esse sentimento de merecimento, né? De nobreza. Então, nesse caso, você vai utilizar ou o louro ou a erva doce, acrescentado com um óleo essencial de ação, tá? Então, sempre assim, um óleo de ação mais o óleo essencial que vai trabalhar esse medo que pode estar por trás desse impedimento de agir. O que é que está gerando essa tua dificuldade em agir? Por outro fato, eu não consigo agir porque eu sou perfeccionista, porque eu acho que para eu começar a fazer algo tem que estar tudo perfeito. Se não estiver perfeito, eu não vou fazer. Para fazer ruim, fazer de qualquer jeito, eu prefiro não fazer, né? Então, se for por perfeccionismo, você trabalhar um óleo essencial, você vai trabalhar um óleo essencial que trabalha a autoaceitação. Eu já falei sobre isso sobre a autoaceitação, quando nós falamos de autoestima. E eu sugeri até mesmo o ylang-ylang. Então, nesse caso, você pode utilizar ou o gerânio ou o ylang-ylang, porque os 2 óleos essenciais, eles vão trazer para você a autoaceitação, em você se amar, se respeitar do jeito que você é. E até mesmo você se admirar pelo que você é. E aí, o óleo essencial, vejam que esses 2 óleos essenciais, tanto de gerânio quanto de ylang-ylang, eles são hipotensores. Eles são óleos que até mesmo conseguem trabalhar a ansiedade, né? Fazem você relaxar. Eles não são óleos que promovem a ação. Tá doendo a minha barriga. Tá doendo a barriga, filho? Eu já vou te ver, mamãe vai terminar aqui, tá? Acortou o Gabriel. Então, esses 2 óleos essenciais não são óleos que vão trazer ação para você, mas eles vão ajudar na autoaceitação, no perfeccionismo, a você se aceitar do jeito que você é. E aí você vai acrescentar ou a pimenta preta, pimenta negra, ou o gengibre, ou o tomilho. Ok, meninas? Então, se Jaqueline, eu percebi que eu tenho um outro tipo de medo e não foi o que você falou aqui. Deixa pra mim aí nos comentários ou lá nos stories, tá? Para que eu possa, ou então me manda um direct para que eu possa responder depois qual seria o melhor óleo essencial indicado. Então vejam, quando se trata de procrastinação, existem N fatores, N medos que podem estar impedindo você de agir. E aí não basta você pegar apenas um óleo essencial de ação, porque ele vai promover a ação. Só que a aromaterapia, como a gente sabe, ela trabalha o ser humano integralmente, na íntegra, né? O ser humano como um todo.
E ela busca sempre trabalhar, os óleos essenciais, eles vão trabalhar na causa. O nosso objetivo é trabalhar na causa. Trabalhando essa causa, você vai conseguindo o quê? Né? Você vai conseguir ter a ação necessária. Então, por isso que não basta só pegar um óleo essencial que promove a ação, um movimento, esquecendo da causa, o que é que está gerando, né, essa falta de ação. Tá bom, meninas? Então, por hoje é só. Hoje vai ser muito curtinho, eu vou ver o Gabriel, tô vendo que ele acordou com os olhos bem pequenininhos, pelo jeito deve estar congestionado, e vou atender aqui a essa criança. Um ótimo dia para vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, e amanhã a gente está aqui novamente, 9 horas da manhã. Se fez sentido essa live, se fez sentido esse vídeo para quem vai chegar depois, deixa o seu comentário, deixa um coraçãozinho roxo aí para mim, e até mesmo curta essa live e encaminha para uma amiga que você de repente percebe que ela está tendo falta de ação, que ela está procrastinando, e quem sabe ela de repente não adota aí a aromaterapia como um tratamento, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.